Você está prestes a entrar em um mundo silencioso, onde o perigo espreita em cada curva do corpo sinuoso das cobras. Criaturas enigmáticas, mestres do disfarce e da letalidade, que carregam em seu veneno segredos que podem tanto destruir quanto curar. Neste documentário, vamos revelar os mistérios sombrios dessas predadoras ancestrais, desvendando sua anatomia, seus venenos e sua fascinante relação com os humanos. Se você é fascinado pelo desconhecido, pela ciência que desafia o medo e pela beleza assustadora da natureza, inscreva-se agora no canal. Ative as notificações para não perder nenhuma jornada no Reino das Sombras, onde a serpente reina absoluta. Seja bem-vindo ao canal Animais na Natureza. Aqui, você embarca em uma jornada fascinante pelo mundo selvagem e descobre tudo sobre os hábitos, curiosidades e segredos das mais incríveis criaturas do planeta. Nas entranhas do tempo, quando o mundo ainda era moldado por forças primevas, surgiu um ser que renunciou às pernas para deslizar entre os véus da terra. As cobras, criaturas que hoje inspiram tanto pavor quanto fascínio, são o resultado de milhões de anos de uma metamorfose silenciosa e implacável. Elas não apareceram do nada, descendem de lagartos escavadores do período Cretáceo, criaturas que começaram a viver de forma subterrânea, onde os membros eram mais estorvo do que vantagem. Assim, a seleção natural, impiedosa e sagaz, começou a moldar o corpo serpentino. O esqueleto das serpentes é uma obra de engenharia evolutiva. Seus corpos alongados contêm centenas de vértebras, conferindo-lhes flexibilidade sobrenatural. Internamente, os órgãos se reorganizaram em fileiras compactas e funcionais, permitindo o surgimento de predadores invisíveis, capazes de se infiltrar por fendas, escalar árvores e nadar em silêncio absoluto. A mandíbula se libertou de suas amarras ósseas, transformando-se numa engrenagem viva capaz de engolir presas muitas vezes maiores do que a própria cabeça. Evolutivamente, as cobras se diversificaram em silêncio, longe dos olhos humanos. Com o tempo, algumas ganharam veneno, um composto químico letal destilado em suas glândulas, enquanto outras confiaram na força, constrição ou camuflagem. Hoje, existem mais de 3.000 espécies espalhadas pelos continentes, cada uma adaptada a seu nicho como uma peça sinistra de um quebra-cabeça ecológico. A origem das serpentes permanece envolta em mistérios. Registros fósseis são raros e fragmentados, como se a própria natureza quisesse ocultar os traços desse projeto biológico secreto. Mesmo cientistas, com todo o seu arsenal de tecnologia genética e morfológica, ainda discutem os caminhos exatos dessa transformação ancestral. Mas uma coisa é certa: as cobras não são aberrações. São refinamentos. São o ápice da adaptação serpentina. E cada movimento que fazem carrega milhões de anos de uma história silenciosa, enterrada sob as camadas do tempo. Por trás do olhar vítreo e do silêncio escorregadio das cobras, esconde-se uma arquitetura biológica quase sobrenatural. Um corpo sem membros, dotado de força, elasticidade e precisão, opera como uma máquina perfeita esculpida pela seleção natural. Tudo em uma serpente parece desafiar a lógica anatômica comum, e é exatamente isso que as torna tão misteriosas e aterradoras. O esqueleto das cobras é formado por até 400 vértebras, cada uma conectada a um par de costelas que se movimentam de forma independente. Isso permite que seu corpo se dobre, enrosque, deslize e se projete em qualquer direção com um controle muscular que beira o hipnótico. Não há braços nem pernas, mas há impulso, tração e domínio absoluto sobre cada centímetro do ambiente. No interior, os órgãos são arranjados de maneira linear, como peças alinhadas de uma engrenagem sinistra. Há um só pulmão funcional na maioria das espécies, estendido como um fole ao longo do corpo. O coração, suspenso por ligamentos flexíveis, pode mover-se durante a digestão para evitar ser esmagado por uma presa volumosa. O estômago, elástico e resistente, é capaz de dissolver os ossos de roedores e pássaros com uma acidez implacável. Mas o verdadeiro espanto reside na mandíbula. A boca de uma serpente não está presa como a de outros vertebrados. Seus ossos são independentes, unidos por ligamentos elásticos.
Ela pode abrir a boca a quase 180 graus, e cada lado da mandíbula se move separadamente, arrastando lentamente a presa para o abismo digestivo. É como ser engolido por um túnel vivo, escuro, quente e inescapável. Além disso, a pele da serpente é uma armadura viva que se renova ciclicamente. Ao trocar de pele, ela não apenas cresce, ela renasce. Abandona a antiga carapaça como um cadáver ambulante, e emerge reluzente, afiada, renovada. Assim, o corpo da cobra não é apenas funcional. É simbólico. É uma ode à sobrevivência extrema, à adaptação absoluta e ao controle silencioso sobre o mundo ao seu redor. Dentro das presas ocas de muitas cobras, repousa uma arma invisível, insidiosa e absolutamente letal: o veneno. Essa substância, produto de milhões de anos de refinamento bioquímico, é uma das ferramentas mais aterradoras do mundo natural. Mais do que simples toxinas, os venenos das serpentes são coquetéis moleculares altamente especializados, programados para paralisar, coagular, dissolver e destruir. E o mais inquietante: cada espécie possui sua própria assinatura química, como se a natureza tivesse forjado milhares de fórmulas da morte. Ao morder, a cobra injeta o veneno por dentes canaliculados, estruturas que funcionam como agulhas hipodérmicas vivas. Em segundos, o veneno percorre o corpo da vítima. Se for neurotóxico, ataca o sistema nervoso, bloqueando sinais entre cérebro e músculos, levando à paralisia respiratória. Se for hemotóxico, destrói os vasos sanguíneos, provoca hemorragias internas e necrose. Há também o citotóxico, que corrói tecidos como ácido vivo, e o miotóxico, que liquefaz músculos. Algumas espécies combinam mais de um tipo, transformando cada gota em um ataque multifásico e devastador. O mais aterrador, porém, é a precisão. O veneno não é jogado ao acaso, ele é meticulosamente calibrado para agir sobre presas específicas, economizando energia e matando com o máximo de eficiência. A mamba negra, por exemplo, pode matar um homem adulto em menos de 30 minutos. A taipandu interior, considerada a mais venenosa do mundo, tem toxinas capazes de matar centenas de pessoas com uma única mordida. Mas o veneno não serve apenas para matar. Ele é uma ferramenta de digestão. Ao imobilizar e iniciar a degradação interna da presa ainda viva, o veneno prepara o caminho para a serpente engolir e digerir com maior facilidade. É como se o alimento fosse pré-cozido por um toque químico sombrio. Muitas culturas veem o veneno como maldição, mas na biologia, ele é pura estratégia. É o triunfo do engenho natural, a vitória do invisível sobre o visível. Quando uma cobra ergue a cabeça e expõe suas presas, ela não ameaça apenas com seus dentes, ameaça com um arsenal molecular que transcende a dor, que desafia a cura e que deixa, mesmo na ausência da vítima, o rastro indelével do medo. Há algo de profundamente perturbador em saber que, mesmo sob a luz do dia, uma cobra pode estar a poucos centímetros de distância, invisível, imóvel, imperceptível. As serpentes são verdadeiras mestres do disfarce, criaturas que transformaram o próprio corpo em um código de ocultação. Cada escama, cada cor, cada movimento é parte de um sistema complexo de sobrevivência baseado na arte do engano, do silêncio e da morte súbita. As estratégias de camuflagem das cobras não são meros recursos visuais. Elas são resultados de um cálculo evolutivo minucioso,
adaptado a cada ambiente. Na floresta, tons de marrom e verde se misturam ao solo e às folhas. Nos desertos, o corpo ganha a textura das dunas. Em regiões rochosas, padrões irregulares confundem o olho humano e animal. Em alguns casos, a camuflagem não só esconde, ela atrai. Certas espécies imitam folhas secas, galhos quebrados ou até mesmo o brilho de um inseto, usando o ambiente como armadilha para suas vítimas. Mas não é só no disfarce visual que as serpentes se destacam. Elas dominam a arte da imobilidade absoluta, aguardando por horas ou dias o momento exato para o ataque. Quando ele vem, é explosivo, veloz, certeiro. Com sensores térmicos localizados em focetas especiais, como as da famosa jararaca ou da cascavel, muitas cobras detectam o calor corporal de suas presas, mesmo no breu total. É como enxergar com o toque de chamas invisíveis. Outras espécies adotam táticas ainda mais perturbadoras. A jiboia e a piton se enroscam lentamente em galhos, disfarçadas como cipós vivos. Algumas aquáticas deslizam sob a superfície como sombras líquidas. E há as que simulam comportamentos de outras espécies venenosas, um teatro evolutivo mortal. São encenações perfeitas em que o erro da presa, ou do predador, custa a vida. Nada na caça da serpente é aleatório. Cada aproximação é um jogo psicológico, cada ataque, uma execução cirúrgica. As cobras não perseguem, elas esperam. Não correm, elas estudam. E quando finalmente agem, é como se a própria natureza tivesse decidido punir a pressa e recompensar o silêncio. Um lembrete de que, na selva, quem fala menos, mata mais. Enquanto muitas cobras matam com veneno, há outras que confiam em algo mais primitivo, mais brutal, mais visceral, a força absoluta. As constritoras são as titãs silenciosas do mundo serpentino. Pitons, jiboias e sucuris não injetam toxinas, elas esmagam. Matam com abraços mortais, apertos que quebram ossos, sufocam pulmões e interrompem batimentos cardíacos. Cada volta do corpo é uma sentença. Cada movimento, um fim inevitável. Estas serpentes colossais vivem em florestas tropicais, manguezais, pântanos e cavernas. O ambiente úmido e sombrio favorece seu crescimento descomunal. A sucuri verde da Amazônia, por exemplo, pode ultrapassar 7 metros de comprimento e pesar mais de 100 quilos. Já a piton reticulada do Sudeste Asiático, considerada a mais longa do planeta, foi registrada com mais de 10 metros. Elas são as verdadeiras rainhas do silêncio, fantasmas que deslizam sob as águas turvas ou entre as raízes profundas da floresta. O método de matar é tão simples quanto terrível. Ao localizar a presa, a cobra se lança com velocidade surpreendente. Em segundos, envolve seu corpo em espirais firmes. A cada vez que a vítima expira, a serpente aperta mais. Não é o esmagamento de ossos que mata primeiro, é a falência do sistema respiratório, a asfixia meticulosa. A pressão pode alcançar níveis tão altos que impede até a circulação do sangue, causando isquemia e parada cardíaca. Elas se alimentam de tudo que podem dominar: capivaras, veados, porcos, jacarés e, em raros casos, humanos. E quando engolem suas presas inteiras, não há pressa. O processo pode durar horas, com a mandíbula se abrindo de maneira grotesca, o corpo se distendendo como um túnel de borracha viva. Uma única refeição pode sustentar o animal por semanas ou até meses. Mas o mais assustador nas constritoras não é seu tamanho. É sua paciência. É o fato de que elas não precisam ver para sentir, que elas esperam. E que, uma vez em seu abraço, não há fuga. Só o silêncio. Só a escuridão. Só a pressão da morte chegando lentamente, como o peso do próprio planeta.
Em um paradoxo cruel, enquanto muitas pessoas temem as cobras, são elas que correm perigo. Mais de uma centena de espécies serpentinas enfrentam hoje o espectro da extinção, vítimas da destruição de seus habitats, da perseguição humana e de mudanças ambientais fora de seu controle. O que antes deslizava livre sob as sombras da floresta, agora desaparece sob os rastros de tratores, queimadas e concreto. A serpente, símbolo de resiliência milenar, está sendo lentamente silenciada. A fragmentação do habitat é uma das maiores ameaças. Florestas tropicais são desmatadas a um ritmo impiedoso, pântanos são drenados, e campos são transformados em lavouras e pastos. Para as cobras, que dependem de microclimas específicos, abrigos subterrâneos e presas abundantes, essas mudanças são letais. Elas não migram com facilidade. Elas morrem onde vivem. A perseguição cultural também tem peso. Por medo, ignorância ou superstição, muitas pessoas matam qualquer cobra que veem. Mesmo espécies inofensivas, essenciais para o controle de roedores e pragas, são exterminadas sem remorso. A caça ilegal para o comércio de peles, amuletos e animais exóticos agrava ainda mais a situação. Cobras raras são retiradas de seus ambientes para alimentar mercados obscuros, vendidas como símbolos de poder, misticismo ou perigo. As mudanças climáticas adicionam mais uma camada ao pesadelo. Alterações sutis na temperatura e umidade afetam diretamente os ciclos reprodutivos, a incubação de ovos e o comportamento das presas. Algumas espécies que dependem de ecossistemas extremamente equilibrados estão desaparecendo sem deixar vestígios, como se a Terra estivesse apagando suas pegadas em silêncio. Entretanto, ainda há esperança. Projetos de conservação, criadouros científicos e santuários têm surgido em diversas regiões. Pesquisadores dedicam suas vidas a catalogar, proteger e entender essas criaturas fascinantes. A educação ambiental começa a quebrar antigos tabus. Mas o tempo é curto. Para salvar as serpentes, é preciso mais do que admiração ou temor. É necessário reconhecer que, se elas desaparecerem, algo profundo se rompe no equilíbrio do mundo natural. Porque, apesar de assustadoras, as cobras são guardiãs silenciosas dos ecossistemas. E sem elas, a natureza deixa de sussurrar e começa a gritar. No veneno que paralisa, na mordida que mata, a ciência enxerga uma promessa. Ironia das ironias, aquilo que nos destrói pode também nos curar. As cobras, por milênios tratadas como símbolos do mal, agora se revelam aliadas inesperadas da medicina e da biotecnologia. O futuro das serpentes não está apenas nas florestas, está nos laboratórios, nas seringas, nos frascos. E o que ele promete beira o milagre. Os venenos das cobras são complexos coquetéis de proteínas e enzimas com propriedades farmacológicas altamente específicas. Algumas paralisam neurotransmissores, outras diluem o sangue ou interferem na pressão arterial. Ao isolar e sintetizar essas moléculas, cientistas estão desenvolvendo medicamentos revolucionários. Um dos exemplos mais notáveis é o captopril, um fármaco amplamente utilizado no combate à hipertensão, derivado do veneno da jararaca brasileira. Outras pesquisas avançam no uso de toxinas serpentinas para tratar doenças neurodegenerativas, como o mal de Alzheimer, e até certos tipos de câncer. As proteínas presentes em alguns venenos demonstraram capacidade de inibir metástases e destruir células tumorais sem atingir os tecidos saudáveis. São terapias experimentais, mas que carregam um potencial tão potente quanto o próprio veneno que as originou. Além da medicina, a biotecnologia aplicada a serpentes também visa a produção de antivenenos mais eficazes, utilizando técnicas de DNA recombinante e anticorpos monoclonais. Em vez de depender da extração tradicional e imprevisível de toxinas, os cientistas agora tentam sintetizar versões seguras e estáveis em laboratório, acelerando os tratamentos e salvando vidas. O campo ainda é jovem, mas promissor. As cobras, antes caçadas por medo ou ignorância, agora são protegidas por seu valor científico.
Elas deixam de ser apenas lendas rastejantes para se tornarem protagonistas na luta contra doenças humanas. E a cada nova descoberta, a fronteira entre veneno e cura se dissolve um pouco mais. O futuro das cobras, portanto, não é apenas uma história de conservação. É uma revolução silenciosa, feita de moléculas, microscópios e mistérios. Uma revanche elegante da natureza, em que a serpente, símbolo da medicina desde a antiguidade, volta a ocupar seu lugar, não como inimiga, mas como agente da vida. As cobras continuam a deslizar silenciosas entre os mistérios da natureza, seres que inspiram medo e admiração, guardiãs de segredos milenares. Ao conhecer sua anatomia, seu veneno e seu papel vital no equilíbrio da vida, aprendemos que elas são muito mais do que monstros da noite, são parte essencial do nosso planeta. Se gostou dessa viagem pelo mundo das serpentes, não deixe de assistir ao vídeo. Crocodilos, os verdadeiros monstros ainda estão vivos. Deixe seu like. Compartilhe com quem também se fascina pelo desconhecido, e não esqueça de se inscrever para explorar ainda mais os segredos que a natureza esconde. Até a próxima, onde o mistério continua. Quer saber mais? Então siga o canal e fique por dentro de cada nova descoberta sobre o mundo animal.